Meu nome é Raíssa, eu tenho 27 anos, sou formada em audiovisual pela FAC, na UNB, e eu trabalho como assistente de câmera há 4 anos já. Eu acho que mesmo para o meu trabalho como assistente de câmera, estar na faculdade me permitiu primeiro fazer contato. Cara, as pessoas que você conhece na faculdade são pessoas que você vai trabalhar depois, sabe? E querendo ou não, são pessoas que têm um alinhamento interessante, pelo menos pra mim, assim, um posicionamento legal enquanto realizador mesmo. Como você vê o audiovisual e qual é o tipo de filme que você quer colocar no mundo, né? Eu me identifico muito com as pessoas com quem eu formei e aí é muito legal poder dar continuidade a esse trabalho com eles. Pra mim, com certeza valeu a pena ter feito. Inclusive, eu estou buscando mais especialização com mestrado ou com curso técnico, que eu estou indo atrás. Você pode ser um assistente que não lê roteiro, sabe? Você pode ser um assistente que só chega e faz o seu na área técnica, monta a câmera, desmonta a câmera e tal, mas eu acho que você ganha muito mais tendo uma noção de linguagem, de raccord, de tudo. Você chega no set já sabendo como as coisas vão funcionar depois, você consegue estar preparado para mais coisas, porque a vida do assistente de câmera eu acho que é essa, assim, seu chefe vai te pedir uma coisa, você já tá com ele na mão, assim, né, esperando. E eu acho que ter esse conhecimento até de linguagem, de teoria, ajuda também nesse sentido, sabe? Você tá mais preparado. Pra mim foi muito natural fazer faculdade porque, primeiro, eu não sabia que eu queria fotografia logo que eu entrei. Eu achava que sim, mas eu ainda não tinha certeza. Então eu queria fazer a faculdade para entender o cinema, o meio do audiovisual e me entender lá dentro. E eu acho que assim, aqui no Brasil a gente não dá atenção para o ensino técnico, porque essa é uma área que podia ganhar muito com o ensino técnico, sabe? A gente não precisaria necessariamente estar dentro de uma universidade com pesquisa e tudo. Existe o campo da pesquisa e é muito legal, mas assim, se você quer puramente a técnica, você pode ter uma faculdade técnica. Logo que eu entrei na universidade, eu quis entrar na pupila. E assim, a pupila realmente me ajudou muito a ter uma noção maior do que é o set. Porque, querendo ou não, esse é um dos problemas da universidade pública no Brasil. Você não pode ter professor que atua na área enquanto dá aula. Então, você fica com professores defasados em termos de set, você não tem uma facilidade de colocar o aluno no mercado, né? E eu achei que a pupila poderia ser esse contato inicial para mim, e de fato foi. Dentro da pupila, a área que tinha era a realização, não era tão separadinho. Aí dentro da realização tinha fotografia e som. Então eu fiz produção, eu fiz som, eu fiz fotografia e aí eu vi, não, é isso. Eu gosto da imagem, eu gosto de pensar a imagem, de pensar a luz, enquadramento, de como transpor essa história do papel para o visual. A entrada no mercado de trabalho é difícil aqui em Brasília, sabe? Porque a gente tem um mercado pequeno, né? E, no geral, as pessoas, quando não são de faculdade, assim, o pessoal do IESB consegue ter uma entrada maior no mercado por conta dos professores que atuam no mercado. E tem muita gente que vai entrando porque já conhece galera do meio. É assim. A minha entrada, particularmente, foi porque um amigo de uma tia, de uma prima de sei lá quantos graus, entendeu? Foi um negócio bem longe, assim. Ele estava fazendo a produção executiva de um longa-metragem do Jimmy Figueiredo, na época. E aí ele ficou sabendo que eu fazia cinema e me perguntou se eu gostaria de fazer estilo e making off. Aí eu falei, nossa, claro. Tipo, é a chance. E é meio que assim, eu sinto que a entrada no mercado, ela é por meio de alguma brecha, você se apresenta para as pessoas que estão trabalhando e vai indo pelos cantinhos, sabe? O começo é aquela coisa que mata a indústria criativa, mas trabalhe uma vez de graça para conhecerem seu trabalho e tal. Mostra que você é correria, porque set. Quanto mais a galera vê que você corre atrás, mais você tem lugar no mercado. E aí eu acho que foi por aí. Eu comecei fazendo estilo e making off, que não é a parada que eu gosto mesmo. Só que disso
essa pessoa que me colocou nesse set conhecia o Krishna. E aí ia ter um longa, o Krishna estava precisando de um assistente estagiário. Eu já tinha formado na faculdade, mas falei, topo, vamos fazer como estágio. E aí eu tive meu primeiro trabalho como videoassist num longa, foi o Campo Santo. E foi uma experiência muito massa. Assim, eu tive muita sorte como primeiro set, porque o Krishna é uma pessoa incrível, assim, ele gosta de ensinar, ele gosta de ter a galera novinha perto, assim, pra mostrar mesmo as coisas do mercado e do próprio fazer câmera e tal. E o resto da equipe também, todo mundo foi muito, muito tranquilo, muito acolhedor. E é aquilo, uma equipe só de homens, mas todos eles foram muito acolhedores comigo. Eu não tive nenhum problema nesse sentido, nesse primeiro set, assim, foi bem legal. Quando eu comecei, esse primeiro set que eu fiz, que foi como estilo, foi um meio que tapa na cara, assim, porque eu já tinha feito o meu TCC e no meu TCC a gente já tinha tentado colocar as coisas de uma forma mais organizada, como é um set. Mas não tinha, por exemplo, uma equipe de câmera, uma equipe de elétrica, uma equipe de maquinária. Não. A gente tinha os assistentes de fotografia, que eram pau para toda a obra. A gente fez, no meu TCC, a gente fez instalação elétrica, colocou um monte de luminária, enfim, fez um monte de coisa. Mas era meio que todo mundo se ajudando. Eu e o diretor de fotografia lá, mexendo em fio, cabeando coisa, enfim, fazendo parte elétrica também. E aí, esse primeiro longa que eu fiz foi muito bom para eu aprender, assim, o que é a equipe de câmera, o que é a equipe de elétrica e de maquinária. No começo eu achava, inclusive, que as duas eram uma coisa só. Depois eu fui vendo o que era a maquinária, o que era a elétrica, que a câmera é bem focada na câmera, nas lentes e tal. Na monitoração também. É bem hierarquizado mesmo, é bem dividido as funções, você tem responsabilidades muito bem definidas, muito bem estabelecidas e eu particularmente gosto disso. Eu sou muito metódica e organizada, então eu gosto que as coisas sejam bem definidas e divididas, porque eu nunca vou estar em dúvida se isso... Será que o segundo assistente já fez? Será que eu, enquanto logger, tenho que fazer o vídeo assiste? Não, cada um está sabendo o que tem que fazer. Mas foi um aprendizado, com certeza, nesse primeiro set, assim. E foi bom eu estar como estilo, porque eu ficava no cantinho observando. Eu acho que se eu já tivesse entrado na equipe de câmera, eu ia ficar bem assustada. Antes de eu fazer esse longa que eu entrei na equipe de câmera, que eu fui vídeo assist, eu dei muita sorte porque eu tinha me inscrito num curso que era de imersão em direção de fotografia com Arauco Hernandes, em BH. E aí nesse a gente rodava tipo um mini curta, assim, mini mesmo, era cenas rápidas, curtinhas. E eu sempre fui muito de querer pegar e fazer. Então, tipo, enquanto a turma estava toda em volta da câmera, querendo operar a câmera, o professor tinha chamado um primeiro assistente e um vídeo assist e um cara da elétrica também, maquinária elétrica, para acompanharem a gente na feitura desse curtinha. E eu colei neles, assim, e foi durante o curso que eu fiquei sabendo que eu tinha conseguido a vaga para esse longa. Então eu colei neles falando, pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer? O que um vídeo assist faz? Cabo, meu Deus, aprendi a cabear, desaprendi, tive que reaprender 30 vezes até eu aprender de verdade. Então esse curso foi bem legal, porque eu tive um contato com galera que era assistente de câmera. Eles foram me falando, ó, você então vai fazer isso, o segundo vai fazer isso, você tem que estar ligado quando ele te pedir não sei o quê. E aí eu fui aprendendo nesse curso. Mas ainda assim, o meu primeiro dia de set, e o set já tinha começado há uma semana, que era quando eu estava no curso. Eu cheguei de viagem já no set. E aí, no primeiro dia, eles perguntaram, e aí, o que você já fez? Eu falei, nada. Pode me falar que eu faço o que precisar, mas eu preciso que vocês me falem o que fazer. E aí, foi isso, assim, eu ia ficar como vídeo assist, tinha que cabear, cuidar do vídeo assist do diretor, tá ligado no que o segundo assistente precisasse de mim, fazer a ponte entre o logger e o segundo assistente. De primeiro dia, eu fiquei com a cabeça girando, assim, nossa, parecia muita coisa. E eu realmente fui, assim, com roupinha preta, isso eu já sabia, mas não tinha nada, nem bolso, coitada. Não tinha nem pochete, nem bolso. E aí, o segundo assistente na época, ele tinha falado,
eu tenho uma pochete, se você quiser, posso te dar. Eu falei, por favor. Aí essa pochete eu usei durante esse set e já fui entendendo. Preciso ter caneta tal, preciso ter canetão, preciso ter lens tissue, preciso ter o líquidozinho, enfim, o pancro, né? Preciso ter um álcool isopropílico. Aí você vai montando, assim. Esse foi um set bem definitivo, mas os primeiros dias foram assim, de me ambientar. Começar a entender o que é a equipe de câmera e o que eu faço dentro dela. O máximo que eu estudava, assim, era em casa, tipo, eu estudava manual de câmera para saber melhor o que eu estava fazendo. Eu estudava os softwares que eu ia precisar quando eu estava logando, por exemplo. Mas no geral, sempre foi muito uma troca de experiência com os outros assistentes. Então, estar no set é um aprendizado muito grande, porque você vai olhando, e no set você tem que ser uma esponja mesmo, você tem que absorver tudo que está acontecendo. Porque você aprende muito vendo os outros fazendo, sabe? Tanto do que é legal quanto do que não é legal. Eu acho que o set sempre foi meu maior aprendizado em termos de assistência de câmera, assim. E aí troca de informação com os assistentes também, né? São pessoas que sejam amigos, porque é legal, assim, eu acho que a competitividade é besteira, sabe? Existe mercado para todo mundo e quanto mais a gente troca informação, mais nosso trabalho cresce, melhora. Eu gostaria muito de ter ouvido algumas coisas, de fato, quando eu comecei. A primeira delas é estar muito atento no set. Atento tanto em termos de aprender as coisas, como você deve agir num set, o que cada um faz, mas também atento porque é um lugar de concentração, então prezar pelo silêncio, por não ficar muito distraído, então tentar esquecer que você tem celular por 12 horas. Em tempos de mídia social é difícil, mas deixa quietinho que é melhor. Sendo da área da fotografia, eu gosto de ir de preto, porque eu acho que a gente interfere o menos possível ali no set. E o set é um lugar que tudo ali a gente tem que estar fazendo funcionar prezando a atuação, né? Aquela é a hora dos atores mesmo. Então a técnica tem que estar com tudo fino, maravilhoso, para os atores poderem ter a hora deles. Então eu acho que é fazer teste antes, assim, teste de câmera, teste de luz, se preparar com seus equipamentos, com seus acessórios, sabe? Garantir que está tudo pronto para chegar no dia e não ter surpresa se você vai logar. Teste os HDs, compra antes, ver como vai ser esse fluxo direitinho. Mas acho que as minhas dicas principais são essas, assim, estar muito atento, prestando muita atenção, ser muito humilde para ouvir as correções, sabe? As coisas que as pessoas te falam, porque a gente pode aprender muito com os outros. E, cara, essas coisas de cabo, de câmera nova, é estudar, não tem outro jeito, sabe? Pergunta antes qual vai ser a câmera, pergunta qual vai ser o equipamento, se vai ter gravador externo, qual que é, e ir atrás de manual. Não tem outra forma. E aí, cada assistente lendo em casa, dando uma olhada, o dia que juntar para fazer teste é quebrar cabeça. Nossa, e às vezes a gente quebra muita cabeça. Às vezes fica horas montando um gravador externo. Ai, por que isso não tá dando? Entra no menu, tem uns menus que são chatíssimos, meu Deus. Mas não tem outro jeito. Cada um vai dando a sua estudada e quando junta, as cabeças pensam melhor do que uma só. A coisa flui. Mas sempre antes do set. Pra chegar no set tá fino. É isso.